Cumprimento a todos na bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler, irmãos, uma passagem bíblica que está em Romanos, capítulo 12, do versículo 4 em diante, dando sequência no tema que a igreja tem proposto a respeito do pentecostalismo. E hoje nós queremos falar sobre os dons espiritual, os dons ministerial. Então precisamos nos aprofundar nesse assunto, porque é de suma importância para a igreja da atualidade. Precisamos, irmãos, mais do que nunca, estudarmos, nos preparando para podermos então melhor servir ao Senhor. Romanos 12, 4 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Os irmãos têm a bondade, tomem os vossos lugares. Muito bem, meus irmãos. Aqui a Bíblia é muito clara. Paulo, nessa carta aos Romanos, ele lembrava os membros do corpo de Cristo que eles precisavam estudar, meditar nas Sagradas Escrituras, e como membro do corpo de Cristo, ele coloca aqui muito bem, como diz aqui no versículo 4, que nós somos um corpo, e esse corpo tem vários membros, e cada membro tem a sua função. E quando eu leio esse texto, como Paulo, ele explica, colocando como símbolo o corpo. A igreja é considerada um corpo. E os membros desse corpo, cada um tem a sua função. E eu sempre penso que nós temos que pedir a Deus para que nós descubra qual é a minha função na igreja, como membro do corpo de Cristo. E a Bíblia então nos diz que cada um dê o melhor. Porque assim como o corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Para que isso, irmão, funcione, nós precisamos estarmos em sinfonia. Precisamos estarmos, o nosso corpo humano, com saúde, para que tudo funcione. E não é diferente na igreja. Todos os membros têm a sua função. Para que a igreja funcione perfeitamente, nós precisamos realmente de estar cada um na sua posição,
Só assim a igreja cresce. Então, meus irmãos, na nova aliança, nós temos que dividir este ministério. Nós temos que falar que existe um ministério da igreja, que é os líderes da igreja, que Deus colocou, como diz em Éfeso, que eu acho muito importante essa parte aqui do capítulo 4, que é muito falado na igreja. E o versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vemos então, irmãos, que é Deus que dá para a igreja este ministério de profeta, de apóstolo, de evangelista, de doutores, para uma finalidade. Querendo o quê? O aperfeiçoamento da igreja. Quer dizer que a igreja não é perfeita. O ser humano precisa sempre estar sendo ensinado. E esses ministérios que Deus deu para a igreja, é Ele que coloca e é Ele que tira. Então, meus irmãos, precisamos, como já falei, é uma dádiva esse dom para a igreja. Vamos então dividir esse assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons ministeriais, ou melhor, dons espirituais e dons ministeriais, conforme nós já lemos Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, e assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo. Nós precisamos estarmos ligados de tal maneira, pois nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo é um corpo lindo, glorioso, poderoso, quando estamos unidos, quando estamos num só pensamento. E eu, irmão, ultimamente, tenho pedido a Deus, que Deus nos dê para a nossa igreja esse ministério com eficiência, que a graça de Deus possa estar sobre a vida de cada obreiro, que cada um, porque temos aqui obreiros, que Deus deu o dom de exortar. Esse exortar, irmãos, não é surrar a igreja. Esse dom que Deus deu para a igreja é para advertir a igreja, ensinar a igreja. E é isso que nós precisamos, sermos exortados para melhor servirmos ao Senhor. E a Bíblia diz que também que quem ensina deve se dedicar ao ensino. Eu penso que pregar, eu sempre uso esse termo, é uma coisa, ensinar é outra. Então nós precisamos, meus irmãos, ter esses dons na igreja. Esse dom de ensinar não é para qualquer um. Ele tira tempo. Uma mensagem para nós pregar, a gente tira em poucos minutos. Mas quando se fala em ensino, a gente tem que tirar tempo, tem que pesquisar, tem que orar, tem que jejuar, para que Deus nos abençoe. E eu acredito que o dom está em nosso meio,
para ser usado, é uma dádiva de Deus, que Deus deu para a igreja. Então, irmãos, precisamos então, uns dos outros. Cada crente não vive só. Eu preciso. Qual é do membro do meu corpo que eu não preciso, seja ele mais insignificante, mais pequeno, mas nós precisamos. Estava um dia estudando, e é tão bem feito o corpo humano, que o escritor dizia que existe uma célula no nosso corpo, que nós não vemos, mas quando recebemos um corte no nosso corpo, aquela célula como guardiã, elas atacam, elas estancam o sangue. E eu digo aos irmãos, que a igreja, como corpo de Cristo, tem que ter estas funcionalidades. Nós temos que ter o guarda na nossa vida, para que quando alguma coisa acontecer, esta célula entre e corte o efeito negativo. E eu olho para a igreja, que muitas coisas nós não vemos, não presenciamos, mas eles estão atuando. Tem gente, irmãos, que estão orando que nós nem sabemos, mas estão orando. Louvado seja Deus. E ainda eu quero destacar aos irmãos que há diversidade de dons, mas é o Espírito, ele é o mesmo. É o mesmo Espírito Santo de Deus, que concede para a igreja esses dons. E eu digo aos irmãos, que não é pelos nossos méritos, não é que nós somos capacitados, não é porque somos batizados com o Espírito Santo, temos os dons espiritual, que nós somos melhor do que qualquer outro, somos mais espiritual. Irmão, Deus nos deu para que sejamos úteis no seu reino, não para que nós venhamos nos orgulhar. E eu entendo que devemos buscar ao Senhor, pedir a Deus, que Deus nos dê da sua graça. Dons de serviço, aqui em Romanos a ideia de manutenção dos santos, são aqueles que servem, prestando um serviço para alguém. Eu e você recebemos de Deus uma missão de servir na igreja. Ninguém foi tirado lá do mundo, não, para ficar inútil. Você é um membro desse corpo que faz o corpo ser completo. Ou seja, o teu pequeno serviço que tu faz na igreja, faz a igreja crescer, faz a igreja aumentar em número e em qualidade. O que eu penso, meus irmãos, que o que nós estamos precisando, mais maturidade espiritual. Mais maturidade espiritual. Sermos mais espiritual. A gente está vivendo uma época, creio que os obreiros há de concordar comigo, muito difícil. Porque temos muitos que só sabem julgar, mas não sabem aceitar. Por que hoje não existe mais os dons espirituais funcionando na igreja? Porque há muita incredulidade.
Perceba uma coisa: há mais cura em pessoas não crentes do que nas pessoas crentes. Eu pergunto, por quê? Porque muitas vezes nós vemos na igreja esperando do pregador, do cantor, como nós vemos quando se convida para os congressos, as pessoas olham quem é que vai pregar, quem é que vai cantar. E eles vêm para a igreja não por causa da palavra que vai ser pregada, mas por causa do pregador. Uma coisa eu quero dizer para os irmãos: precisamos vir para adorar ao Senhor, prestar o nosso culto a Deus, independente de qualquer coisa. Nós precisamos, em nome de Jesus, mudar essa cultura. Que Deus levante pregadores, que Deus levante ensinadores, que Deus levante também pessoas com os dons espirituais. Aleluia. Aqui nós vemos então, em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 1. Olha bem, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados a ídolos mudos, conforme eres guiado. O que o apóstolo estava querendo que eles entendessem? A finalidade dos dons espirituais. Não quero que vocês sejam ignorantes. É claro que a igreja de Corinto estava passando por alguns momentos de formação, e é importante que tinha tanta coisa errada, mas a Bíblia diz que eles tinham os dons, todos os dons espirituais, mas faltava eles usar corretamente o dom. Às vezes nós, irmãos, temos os dons espirituais, mas não estamos usando, e nós precisamos usar, termos a graça de Deus para entregar o que recebemos do Senhor. Tememos muitas vezes, mas como nós que fomos criados há anos atrás, as pessoas tinham liberdade de entregar o que recebiam do Senhor. Os irmãos mais antigos, mais idosos, sabem disso, como é que funcionavam os dons. Eu lembro de muitas experiências que nós passamos, com pessoas que se converteram através de alguém usado pelos dons espirituais. E precisamos voltar aos nossos velhos tempos, que o Espírito de Deus nos dê ousadia, que o Espírito de Deus nos dê graça, para nós termos coragem de enfrentar esse tempo difícil. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. São palavras de sabedoria, palavras de ciência, fé, cura, operação de maravilhas. Oh, como precisamos! Profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretações de línguas, está à disposição da igreja. Aleluia!
quando nós somos renovados, a gente fala a língua. Eu tenho orado pelas madrugadas e tenho pedido a Deus, me dá interpretação. Me dá interpretação do que eu estou falando. E por vezes, o Espírito Santo de Deus me dá interpretação. Eu entendo. Mas para isso, irmão, nós precisamos estar com a nossa mente, o nosso pensamento centrado em Deus. Mas eu digo aos irmãos que nós estamos vivendo um tempo diferente. A gente está orando, pedindo alguma coisa, e a nossa mente está vagando, não está pensando naquilo, nem imaginamos o que estamos pedindo. Não é normal. Peça para Deus limpar a tua mente. O teu pensamento possa ser centrado. Às vezes estou orando, irmãos, e vaga a minha mente. E eu digo, Jesus, eu quero que venha de volta. Eu quero sentir os céus abertos. Aleluia. E a igreja precisa ter coragem de se levantar, porque ainda tem os dons na igreja. Deus ainda continua distribuindo. Aleluia. Dando sabedoria, dando ciência, fé, para nós ver maravilhas, para nós ver milagres. Precisamos. Não vamos nos conformar, vamos buscar. Como disse Paulo, vocês busquem com zelo. Busquem com zelo. Busquem com zelo os melhores dons. Principalmente o de profetizar. Quantas pessoas são beneficiadas, ajudadas, quando alguém entrega um recado de Deus, com experiência própria. Todos nós, irmãos, que um dia Deus nos usou nos dons de profecia, nós começamos a profetizar pelo Espírito Santo, mas se nós vacilar, nós entregamos coisas que não é do Espírito Santo, é de nós mesmos. Por isso que nós temos que ter o cuidado. Uma coisa, você entenda que quando nós estamos sendo usados, se eu disser uma palavra que não é do Espírito Santo, o Espírito Santo fala comigo. Ele diz, você disse coisa que não foi a minha ordem, não foi por mim que você entregou. Aleluia. Fé. Precisamos pedir que Deus acrescente a nossa fé, para nós vermos milagres sendo curados, pessoas sendo curadas, portas se abrindo. Louvado seja Deus. Mas precisamos, irmãos, crescer na graça e no conhecimento. E uma das coisas que nós precisamos nesses últimos dias, pedir a Deus discernimento. O que é isso, pastor Agemiro? Nem tudo que acontece na igreja é tudo de Deus. Às vezes tem algumas coisas que precisamos nós pedir, Senhor, é de Deus? Me revela, me dá discernimento.
Há nesses movimentos dos grandes congressos, pessoas pulam, saltam. Mas será que tudo isso é de Deus, irmão? Pessoas às vezes, até línguas falam, e nós pensamos que é do Espírito Santo e não é. Então, para que eu estou dizendo aos irmãos? Vamos buscar discernimento. Eu preciso discernir, não para sair comentando. Se Deus deu o discernimento para você, é porque tu é idôneo, você é maduro, você não vai sair comentando coisas que não deve comentar. Mas Deus quer que a igreja conheça o que é certo, o que é errado. Use o dom corretamente, equilibrado. Aleluia! Louvado seja Deus. E aqui no texto que nós lemos, em Romanos, ele nos fala a respeito de sermos meninos espirituais, se não estou equivocado. Nós precisamos, irmãos, termos idoneidade espiritual. Tem gente que se torna mais espirituais, mais idôneo, novos na fé, enquanto que outros demoram mais. Mas nós estamos preocupados e precisamos mais do que nunca buscarmos os dons espiritual para que esta igreja cresça. Esta igreja seja uma igreja que estamos pedindo avivamento. E o avivamento vem pela palavra, vem pelo estudo. Os crentes sendo conscientes da sua responsabilidade como cristão. Irmãos, vamos vir para a igreja, não só para assistir o culto, mas viemos para ser útil nesse reino. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 13, 2 diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Podemos termos tudo, estas bênçãos, sermos usados nos dons, conhecer os mistérios, ter fé para remover montes de dificuldades. Mas uma coisa nós precisamos para dar sabor, para dar perfeição, é o amor. Sem amor não vai. Eu penso o seguinte, que quando você é corrigido por alguém que te ama, você aceita a correção. O Espírito combina. Mas quando tu é corrigido por alguém que não ora por você, não te ama, tu sente. E automaticamente você rejeita. Então, irmão, o eixo principal, o que mais nós precisamos é o amor. Ninguém fica num lugar onde não é amado, onde não é valorizado. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, desse amor. Tem gente que faz tantas coisas, tantos milagres, mas no encerrar das coisas a gente sente que não tem amor. Digo mais, o amor da sinfonia, o amor, irmãos, funciona. Aleluia, louvado seja Deus. Entendo que nós não pensamos
Toda pessoa usada por Deus, ele tem que entender que não é dele o dom, é Deus que deu para ele. E é ele que capacita, dando visão, dando para o irmão uma vida saudável. E digo que as pessoas se aproximam daqueles que têm essa capacitação, que não é humana, ela é divina. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas, meus irmãos, que quando nós estamos cheios do amor, cheios do Espírito Santo, acontece o que aconteceu com Pedro. 1 Pedro 4:10 diz: cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia! Queridos irmãos, que cada um de nós administre o que recebemos do nosso Deus, porque sabemos, meus irmãos, que somos dispenseiros dos milagres, dos mistérios de Deus. Aleluia, que cada crente possa receber essa compreensão. Podemos ter capacidades humanas, sabedoria humana, ajuda, mas não tem coisa mais maravilhosa do que você receber do céu a sabedoria. Confunde os sábios entendidos. Aleluia. Alguém olha para um indouto e vê da onde que ele tem esse linguajar, da onde ele tirou o que ele está fazendo. Capacidade de Deus. Deus não escolheu, irmãos, muitos sábios entendidos, mas escolheu os humildes pescadores. E eu sinto que o Espírito de Deus está ainda distribuindo a autoridade e graça, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aleluia, ainda não somos perfeitos, mas estamos a caminho. Aleluia. Meus amados irmãos, que esses dons que sejam para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja, e tornar a manifestação do poder de Deus mais real, mais possível, que o povo possa ver que é real o que está acontecendo. Que é Deus, quando Ele opera, Ele não deixa vestígio, Ele não deixa dúvida. Permita você sair daqui consciente destas coisas, que Deus continua. Eu creio que o desejo de Deus é muito maior do que o nosso, de distribuir o dom de profecia. Aleluia. O dom da fé para fazer milagres, o dom de cura. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecoste. Quando eu olho, pela fé, nos dá a entender. Estava lá os 120 orando, assentados, já por 10 dias, sem demora, um vento, como um vento veemente enche a casa. E eles recebiam línguas repartidas como de fogo. Profecia de Joel, que profetizou há muitos anos antes. Mas não ficou só restrito ao dia do Pentecoste, mas continua o Senhor batizando. Aleluia.
Eu torno a dizer aos irmãos, não quero que os irmãos me entendam que eu sempre vivo lembrando do passado, mas é uma realidade. Quando uma pessoa se convertia, a gente encostava do lado dele. Aleluia. E enquanto ele não era batizado, eu levava, irmão, para o batismo, muitos crentes batizados com o Espírito Santo, e não eram membros da igreja ainda, não tinham se batizado nas águas. E eu conto uma experiência que eu vivi na cidade de Juí. Uma irmã, ela, quando descia os degraus tais do tanque, aleluia, eu estava lá no tanque para batizar, e eu pedi, Deus, tenha misericórdia de mim, que eu não consigo batizar essa mulher, é muito alta, muito grande. E ela caiu nas minhas mãos. Aleluia. Mas quando ela desceu a escada, Jesus lhe batizou com o Espírito Santo. Eu nem sei como é que eu batizei. Parece que eu peguei uma criança cheia do Espírito Santo. Cada crente que descia as águas batismais era uma explosão de línguas estranhas. Aleluia. Glória a Deus. Mas lá, irmão, nesta época, não tinha máquina fotográfica, não tinha celular para ninguém tirar foto. Aleluia. Muitos milagres que eu presenciei na minha vida, eu não sei nem o nome, nem o endereço, mas hoje a gente ora por uma pessoa, já está registrado com, não vou dizer que seja errado, mas está tirando o brilho do Espírito Santo. Nós estamos preocupados com os holofotes, mas eu quero ver nesta igreja o fogo aceso. Aleluia. Bom nós estarmos sentados nessas cadeiras estofadas, mas no começo era em bancos de madeira sem encosto. Mas Jesus transformava o mais vil pecador. Prostitutas se convertiam, marginais mudavam de roupagem, porque o Espírito de Deus penetrava na vida deles. Oh Deus, Tu és o mesmo nesta noite. Tu não mudas, Senhor. Aleluia. Os dons, irmãos, não podem ser usados por nós com o nosso belo prazer, a hora que nós queremos. Não, é o Espírito Santo de Deus que nos usa como Ele quer, quem Ele quer, é Ele. Aleluia. E eu digo a você que está me ouvindo nesta noite, Deus pode te levantar, Deus pode te dar visão, Deus pode te dar os dons de profecia. Sim, estamos pregando que, irmãos, os dons são para a igreja, os dons é para o momento. Aleluia, é atual. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantos irmãos estão sentindo a presença de Deus? O Espírito Santo está procurando, aleluia, membros desse corpo. E é você, para servir de bênção na casa do Senhor. Aleluia. Que Deus dê coragem para nós cristãos. Que Deus nos encha do seu Espírito para fazer a obra de Deus com mais dedicação. Aleluia, botarmos em prioridade as coisas de Deus. Hoje há muito enredo,
Há muita coisa que nos tira do foco, do alvo que nós precisamos, irmãos. Você viva com Deus da seguinte maneira, sempre com propósito, com projeto. O que você precisa? Eu tinha, melhor dizendo, que hoje não faço mais, mas um hábito. Cada mês, a cada 2 meses, eu anotava na minha agenda o meu propósito. Hoje, esse mês, eu anotava, eu estou orando por tal coisa, pela salvação de alguém, pela porta que se abra. Eu escrevia. Passasse os tempos, eu até tinha esquecido, voltava lá, Deus me respondeu a minha oração. E eu não lembrava. Tem muita coisa que você recebe de Deus e esquece. Nós somos muito de lembrar dos problemas, lembrar das dificuldades, lembrar das crises, e esquecemos de lembrar das coisas de Deus que são tão gloriosas. Aleluia! Lembre que Deus fez por você. Não esqueça. Esqueça sim das coisas que você passou. Ficamos muitas vezes lembrando de alguém que nos feriu. E quando lembramos e falamos, volta para nós novamente. Irmãos, uma das coisas para o crente ser espiritual, ser idôneo, você não pode viver lembrando das feridas que foi ferida. Passou. Agora vive uma nova vida em Cristo Jesus, lembrando de tudo que Deus fez. Quando o inimigo vem mostrar alguma coisa negativa para te entristecer, você diga: isto, inimigo, eu já passei, eu já venci, eu agora sou uma nova criatura, estou olhando para frente. Louvado seja Deus, o meu desejo, o meu sentimento, irmãos. Aleluia, quero ver e vou ver milagres acontecendo. Deus usando pessoas com os dons espirituais. Aleluia, para ajudar a igreja, para que as coisas funcionem. Mas não esqueça, você, quando Deus te usa, você é avisada. Você é avisado. Mas saiba que se Deus te usou, Ele te capacita para você resistir às caras feias, às reprovação. Eu passei por tudo isso, mas Deus fazia com que eu olhasse para frente. Deus te abençoe. Vamos nos pôr em pé. Vamos orar. Irmão Luiz, irmão João, podemos orar? E eu quero convidar alguém que ainda não aceitou Jesus ou está parado na fé. Eu só quero que você levante a mão. Você que ainda não é crente ou está afastado da comunhão, não fique nem um instante mais fora. Retorne para o teu lugar. Tem alguém? Não tendo, nós vamos orar por todos os nossos irmãos. Pedir que Deus nos dê da sua graça e enche essa casa de homens e mulheres de Deus, para Deus poder usar e as coisas mudarem. Tem muita coisa que precisa ser colocado diante de Deus para que Deus nos organize. Oramos então. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus,
aquilo que eu recebi do meu Pai, do meu Senhor, do meu Mestre, eu entreguei. Aqui está a tua noiva, Senhor. Aleluia. Enche esta casa da tua glória. Deus eterno, nós precisamos crescer na graça, no conhecimento. Nós precisamos. Estou orando para que milagres de cura, Senhor. Leviaste leima da ramagai. Tantos irmãos têm pedido oração, que estão desenganados pela medicina, e nós pregamos que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e serás eternamente. Oh, meu Deus, que as mãos dos obreiros possam ser ungidas para colocar na vida do canceroso, na vida daquele que está sofrendo, e receber a virtude saradora. A Bíblia fala daquela mulher que há 12 anos estava enferma. Ela simplesmente tocou na sua orla e ficou sarada. Querido Deus, pela fé nós estamos aqui orando para que o Senhor cure os enfermos nesta noite. Aqueles que não puderam estar presentes, o Senhor o abençoe. Oramos por os novos irmãos convertidos. Dê experiência para eles, que eles cresçam na graça, Senhor, e que sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus, nós clamamos por Tua misericórdia, e assim entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.